essa aqui. Não erra, não. Essa aqui. Tá dando para escutar bem ou precisa aumentar mais? Eu acho que está baixo. Bom? Alguns irmãos se colocaram a memorizar, certo? Versículos. Eu vou ler o versículo 1, que foi o que eu me comprometi, certo? Então, aqueles que nenhum irmão memorizou, qualquer irmão pode ler. Bom? Então, eu vou ler o versículo 1, e aí quem memorizou o versículo 2, lê o versículo 2, leu o 3, né? Quem memorizou o 3, e assim sucessivamente até o versículo 12, certo? Então, se você perceber que ninguém falou nada, ninguém falou o versículo, você pode ler o versículo tranquilamente, tá bom? Romanos capítulo 14, versículos 1 a 12. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Prioridade para quem não leu, vai. Verso 10, meus irmãos. Meu Deus, obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade, ó Deus, de lermos nesse momento, ó Deus, aquietar os nossos corações, para que nós possamos meditar nessas palavras. O Senhor trabalhe, Senhor, nossas vidas. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre nós. Tira do meio tudo aquilo, ó Pai, que tenta tirar a nossa atenção da tua palavra. Nós possamos nos aquietar, ouvir a tua voz. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só um probleminha técnico. Bom, nós vamos tratar hoje Romanos, como nós lemos, Romanos capítulo 14, do 1 ao 12, como nós lemos. Eu vou sempre estar fazendo isso, certo? A leitura do texto que vai ser pregado, os irmãos falarem, os irmãos participarem, memorizar em casa, se não memorizar em casa, lê aqui. Mas eu quero que os irmãos participem nessa leitura inicial do texto que nós vamos tratar. E hoje, né, como o banner está bem claro, né, nós vamos tratar sobre a humildade nessas convicções pessoais. Vamos tratar sobre isso nos versículos que nós lemos, né, do capítulo 14 de Romanos, versículo 1 até o versículo 12. E eu começo dizendo, tendo em vista uma série que nós temos
que tivemos aqui, né, uma série de pregações que nós passamos, precisamos passar obrigatoriamente por Romanos 14 para continuarmos a tratar acerca dos princípios que norteiam os nossos relacionamentos como irmãos. Nós temos visto algumas mensagens acerca disso, sobre relacionamentos. Nós vimos como tratar o irmão que peca, nós tratamos sobre isso, vimos que há algumas circunstâncias diferentes e necessitam de atitudes específicas em cada uma dessas circunstâncias. Nós vimos no domingo passado de que nós precisamos também, nesse relacionamento entre os irmãos, usarmos a nossa liberdade cristã, mas usarmos com sabedoria e usarmos com amor, tendo por estima ali o irmão mais fraco. Então nós tratamos sobre isso também, nós temos tratado sobre esses assuntos que envolvem relacionamento entre irmãos. E Paulo levanta a questão aqui, Romanos 14, de como abordar as discussões secundárias, mas que têm o potencial para dividir a igreja. Paulo vai abordar esse tema. Esses irmãos de Roma, né, eles têm diferença de origem, eles têm diferenças de culturas, de opiniões, diferenças de fé, e eles estavam vivendo essa tensão. E essa diversidade que houve entre os romanos e essa diversidade que há no nosso meio também frequentemente vem à tona. Frequentemente essa diversidade que há entre nós é um desafio que há para que nós possamos nos relacionar. Esses relacionamentos geralmente eles são impedidos por causa dessas diferenças. Aqui Paulo lida com os assuntos que a Bíblia não é tão clara como nós desejamos. Práticas que o crente cita algumas verdades bíblicas, enquanto o outro enfatiza outras, e assim ambos chegam a diferentes conclusões. Cita algumas verdades bíblicas, chega a determinada conclusão, e outro utiliza outras verdades bíblicas e chegam a conclusões totalmente diferentes. Então, são questões que envolvem a vida de igreja. Geralmente, questões doutrinárias causam problemas, mas não tanto quanto essas questões secundárias. As questões secundárias os arrasam. Frequentemente, questões secundárias são trazidas à tona no meio da igreja e divide a igreja, e racha a igreja. Mas as questões doutrinárias, geralmente, elas não têm esse tão impacto como as questões secundárias. E em Romanos 14, do 1 ao 12, Paulo aborda como lidar com as diferenças de opinião e práticas entre os cristãos. E ele nos oferece aqui princípios práticos sobre como viver em comunhão, mesmo diante de divergências. Como eu citei, a igreja de Roma aqui, os romanos, né, era uma igreja vibrante. Era a principal igreja da época. Roma era a capital do mundo. Tinha uma diversidade absurda. Cristãos de origens diferentes, de contextos diferentes, e todos ali estavam envolvidos ali nessa igreja. E eles tinham esses desafios de se acertarem nessas questões, e é o mesmo desafio que nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos esses desafios de nos ajustarmos aos nossos contextos, às nossas culturas, aos nossos pensamentos. Essa igreja a qual Paulo está escrevendo, os romanos foram expulsos de Roma. Os primeiros cristãos eram judeus, só que eles foram expulsos de Roma. E agora os gentios é que são a maioria na igreja. Os gentios agora são convertidos. E aí quando os judeus são aceitos novamente na igreja de Roma, agora eles tomam um susto. Quando eles chegam na igreja de Roma e eles sofrem realmente um choque. O quê? Eles estão se reunindo no domingo? Como é que pode? Eles não guardam o sábado? Porque esses gentios agora, eles estão comendo carne aleatoriamente. Eles não tratam a carne da forma devida. Então, os judeus chegam nessa situação, chegam nesse contexto e se espanta por isso. O que é que está acontecendo com a nossa cultura? Estão aí, eles poderiam dizer, estão ali deturpando a questão
a nossa cultura, os nossos princípios. E aí é então que Paulo chega e envia essa carta para poder tratar essa solução. Alguns conceitos precisavam ser ajustados. Paulo precisava passar alguns princípios para que essa igreja pudesse ser, então, ali, ter a sua unidade restabelecida. E aqui, o texto que nós lemos, Romanos 14, há dois tipos de cristãos, em Romanos 14 ao 12. Há o crente forte. O crente forte é o que crê que de tudo se pode comer. Não tinha restrição à questão de dia, ou a questão de carne, ou nada desse tipo. E há o cristão fraco, aquele que come legumes, para não correr nem sequer o risco de comer alguma carne sacrificada a ídolos. E o que é que estava acontecendo? Como é que os fortes estavam agindo nessa igreja? Eles olhavam para os judeus e diziam: esses judeus são legalistas. Eles chegam para a gente dizendo que a gente tem que guardar a lei, a gente tem que guardar o sábado, que não pode isso, que não pode aquilo, que eu não posso comer carne de porco, que eu não posso comer esse animal porque ele é impuro, que eu não posso comer lagosta, que eu não posso comer coelho. São um bando de legalistas. E no outro lado, como é que agiam os fracos? Eles diziam: rapaz, esses gentios são liberais. Como é que eles não guardam o sábado, rapaz? Como é que eles comem todo tipo de animal impuro? Eles ficam se colocando a esse risco de comer uma carne que foi sacrificada aos ídolos. Esses gentios só podem ser liberais. E era essa tensão que estava havendo. Uns julgando os outros condenando aqueles que estavam julgando. Então, é nessa tensão, Paulo escreve Romanos capítulo 14. E Paulo vai argumentar aqui acerca disso, nesses versículos, mostrando três princípios. Três princípios importantes são enfatizados em Romanos capítulo 14, do 1 ao 12. Primeiro princípio, nós vamos encontrar no versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos entender que nesse primeiro princípio, Paulo quer mostrar que só há um único Senhor, Jesus Cristo. Versículos 1 a 4. No versículo 1 ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvida. Porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmar. No versículo 1, os fracos estavam sendo recebidos, porém com imposição da opinião dos fortes. Há uma ordem sendo passada aqui, e através dessa ordem, Paulo está dizendo: olha, continuem recebendo os fracos, porém sem discussão de opiniões. Paulo está se dirigindo aos fortes, aqueles que comiam de tudo. Os judeus estavam chegando nas igrejas com as suas opiniões, com as suas culturas, e os gentios diziam: olha, aqui não existe isso. Se quiser ficar aqui na nossa igreja, vai ter que comer de tudo. Eles estavam recebendo, mas impondo a sua perspectiva, impondo ali o seu ponto de vista e condenando ali os judeus por eles não estarem ali, por eles estarem se recusando a comer carne. O judeu, ele se restringia nisso. Ele não trabalhava aos sábados, porque o sábado era o dia de descanso. Ele não comia carnes que não foram, não comiam carne de animais que não foram mortos da forma adequada. E eles se restringiam. Eles pensavam: olha, eu estou numa cidade pagã. Eu estou numa cidade idólatra. E como eu sei que esse animal que eu vou comer agora, essa carne desse animal, é limpa? Ele foi de fato tirado o sangue. Como é que eu sei que essa carne, há pouco tempo atrás, estava no templo, sendo oferecida aos ídolos? E aí o que é que ele fazia? Eu vou só ver legume, para não nem sequer correr risco.
quero nem correr o risco de participar disso aqui. E Paulo está dizendo para os fortes, olha, eles devem ser plenamente aceitos. Eles devem ser formalmente reconhecidos como membros da igreja e devem também ser recebidos na comunhão diária com todos os demais crentes. Paulo está passando essa ordenança. Ele está dizendo, olha, os cristãos podem ter comunhão, mesmo com opiniões diferentes, com opiniões divergentes. Os cristãos podem ter essa comunhão. A comunhão não é afetada por isso, a unidade da igreja não é afetada por isso. E como seria isso hoje? Como seria hoje isso? Por exemplo, algum irmão que restringe sua liberdade. O irmão que ele coloca restrição sobre si mesmo. E aí Paulo estaria dizendo para nós hoje, recebei-o sem discutir opiniões. Chegasse o irmão na nossa igreja e dizia, pastor, não como carne de porco, porque eu acho que é pecado. E o que é que ele diz? É opinião sua? É. Se eu cometer algum problema, e ele disser, não. Então pronto, meu irmão, seja bem-vindo. Faz parte da nossa igreja. Não tem nenhum problema. Ele deve ser acolhido, deveria ser recebido. Se chegar um irmão aqui e dizer que bateria do demônio, a gente nem tem bateria aqui ainda. Tem só o carrom. E pastor, esse negócio de ficar batendo aí é do demônio. Não, você quer ficar aqui, bate aqui. Não tem problema não, a gente fica com o carrom aqui. Todo culto tem carrom. Você suporta isso? Suporta, pastor, não tem problema não. Amém, meu irmão? Seja bem-vindo. O pastor Cláudio está indo para casa aqui, depois do culto. Chega ali na esquina, encontra uma galinha preta com vela. O Cláudio chega assim, olha. Problema não, morrendo de fome. A irmã está viajando, do Albajara. Pastor Cláudio, eu vou comer. Problema não. Tem problema nisso? Não há problema, meus irmãos. Mas, meu irmão, isso é opinião. Isso são coisas secundárias. Isso não tem problema. Então, Paulo está colocando aqui para a gente esse princípio. Olha, nós podemos ter opiniões diferentes e vivermos em união. Vivermos em unidade, em fazer parte todos da mesma igreja local. Por quê? Por qual motivo? Nos versículos 2 e 3, ele vai nos dizer esse motivo, ele vai nos passar esse motivo. Nos versículos 2 e 3, ele vai dizer, olha, os fortes estão convictos de que não há nenhuma restrição válida nas espécies de alimentos que eles podem comer, que ele pode desfrutar de qualquer tipo de carne. Os fortes, eles olham para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, onde Paulo diz, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. Aí, que ele olha para esse texto e ele diz, então pronto, posso comer qualquer coisa, até a galinha lá que foi feita trabalho lá para ela. Abençoa, faça bem, em nome de Jesus, amém. A oração de quem está com fome, né? Então, Paulo está dizendo, olha, ele está convicto, ele rendeu ação de graças, e ele come sem nenhum problema. Mas outra pessoa, sendo fraca, acha melhor comer somente vegetais do que se arriscar a comer alguma carne de forma indevida, né? No caso aqui, para os judeus. Ele olhava ali, o Abraão estava passando lá, viu e é melhor não. Passar ali, comer uma bolachinha, porque isso aqui é para demônio. Ele não come. O que Paulo diz? Problema. Porque um acredita que tudo se pode comer. E o outro come legume. E ele vai dizer no versículo 3, olha, e o que come não despreze o que não come. E o que não come, não despreze o que come. Paulo condena aqui ambas as atitudes. A que menospreza e a que condena. Ele deseja que os direitos do fraco sejam respeitados. Mas ele também exige que o fraco se refreie de condenar o forte. Paulo está nos ensinando, está passando para esses irmãos, para essa igreja, justamente a aceitação mútua. Essa divergência de opinião, Paulo diz, olha, o que vocês têm que trabalhar é essa aceitação mútua. Cristão que é forte, que é maduro, e acredita que se pode comer, o que é que ele faz?
Não despreze o que não. E o que é fraco, que tem medo das coisas, o que é que Paulo diz? Não julgue o homem. Pratiquem essa aceitação mútua. Nem o mais forte é liberal, que come de tudo, ele não é liberal, e nem o que se restringe é legalista. Quer dizer, pratiquem essa aceitação mútua. Pare de desprezar o que não come. Pare de julgar o que come. E ele vai fechar o versículo 4, né, dizendo: todo cristão é servo do Senhor. Versículo 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Tanto um como o outro é servo do Senhor. E nós não temos o direito de julgar como se fôssemos seus senhores. É diante do seu próprio Senhor que cada um é aprovado ou reprovado. O cristão forte pode olhar para o cristão fraco e pensar que se ele continuar assim, ele vai naufragar na fé. Mas se ele continuar se restringindo, ele vai cair. Ele vai se perder. Ou então o mais fraco pode olhar para o mais forte e dizer: se ele continuar comendo tudo, é bem capaz dele comer um negócio sacrificado a ídolo, entrar um demônio dele e ele virar a cabeça. Ele vai cair na fé. E Paulo está dizendo: olha, cada um está em pé diante do Senhor. Poderoso é Deus para o firmar. Deus vai manter firme tanto um como o outro. Acaso falta poder a Deus para isso? Para sustentar um e para sustentar o outro também? Resposta: não. Deus é poderoso para sustentar os dois. Amados, toda aprovação, que no caso aqui é ficar em pé, ou rejeição, no caso aqui é cair, vem de Deus. Ele não precisa da sua opinião para sustentar ninguém. Isso é Paulo dizendo de forma bem clara. Ele não precisa da sua opinião para sustentar ninguém. Deus tem poder para sustentar tanto um também outro. Mas isso precisa ser entendido no seu devido contexto. Porque nós vemos aqui várias ordens na Bíblia, né? Admoestai-vos uns aos outros diariamente, exortai-vos mutuamente, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ah, pastor, se cada um tem a sua opinião diferente, como é que eu faço essa exortação? Eu coloco essa resposta. Nós devemos nos envolver em espíritos de oração na vida dos outros, para que possamos encorajar, quando encorajamento é devido, e contestar, quando a contestação é devida. Quando o irmão precisar de um encorajamento, a gente encoraja. Quando for o irmão precisa de uma contestação, é um pecado que está sendo cometido, aí a gente testa o pecado. Mas se entrar para o contexto agora, onde Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo 14, a gente entra no diálogo, onde ele vai desenvolver dizendo: olha, cada um aqui vai ter que. Só existe um Senhor, e é diante dele que você vai prestar contas. A chave é se recusar a julgar os outros. Quando você for tratar alguma coisa, a chave é você não falar aquele chavão. Com certeza não é crente. Está fazendo isso, isso, isso. Com certeza não é crente. O que é que Paulo diria? Quem é você para julgar o seu irmão? Você não é o Senhor do seu irmão para julgá-lo. Ele tem um Senhor, Jesus Cristo. É Ele quem julga. Ele quem vai dizer é quem não é. Nós entramos com o espírito de amor para ajudar, para encorajar, para exortar, mas nunca para condenar, porque o pecado é rejeitar aqueles a quem Deus. Se Deus recebe, Deus aceita e a gente rejeita, nós estamos sendo melhores do que Deus. Nós estamos dizendo que Deus errou e aceitado aquela pessoa. E ainda hoje há cristãos assim. Ainda hoje há cristãos. Chega para mim e diz: posso jogar xadrez, mas não posso jogar baralho.
Ali não pode. Xadrez, não tem problema nenhum. Eu não posso ir para o cinema. O cinema é capiroto. Posso ir para o cinema. Ou sair com minha esposa, tem que olhar, tem que ficar atento. Posso apreciar uma música, posso apreciar um jantar com minha esposa e pastor, vigia, pelo amor de Deus. Querendo ser senhores dos irmãos. Querendo colocar a opinião deles sobre os irmãos. E, amados, uma coisa podemos ter certeza. Satanás continuará querendo que lutemos pelas coisas erradas. O que o inimigo mais vai fazer é colocar as coisas erradas para a gente lutar. Colocar as coisas que não são essenciais para a gente gastar todas as nossas energias. Mas o que Paulo exorta esses irmãos, que Deus exorta a todos nós, é que nós devemos, às vezes, concordar em discordar. A gente discorda um do outro. Não tem nenhum problema. Alguns assuntos a gente precisa aprender a isso. Paulo quer ensinar isso para esses irmãos. Nós temos muito o que aprender isso. Nós que vivemos numa era que todo mundo é o Senhor da verdade. O discurso ele é entendido de 3, 4, 5 formas diferentes, por pessoas diferentes, porque todos estão com a verdade. Paulo quer ensinar isso para nós, amados. Algumas vezes, em alguns assuntos, você vai ter que sentar, discordar. Vocês continuarão juntos, discordando um do outro. Discordo até da minha mulher, vocês discordam em tudo, mas a gente permanece, porque nós temos um Senhor, Jesus Cristo. Esse é o princípio que Paulo quer passar nesses versículos de 1 a 4, porque ele vai desenvolver o segundo princípio, do 5 ao 9, dizendo que todos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o não faz. E o que não, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Paulo quer mostrar nesses versículos justamente esse princípio de que todos pertencem a Ele. Paulo começa a mostrar no versículo 5 que havia alguns cristãos judeus, que tinham por princípio guardar o sábado. Eles não trabalhavam aqui no sábado, não trabalhavam nesse dia. Quem eram eles nessa situação? Faziam diferença de dias. Havia um dia sagrado e havia 6 dias seculares. Outros cristãos não possuíam esses princípios judaicos. Todos os dias eram iguais. Não havia 6 dias seculares no sagrado. Para eles, todos os dias eram sagrados. Essa diferenciação. O que Paulo quer dizer é, olha, respeitem uns aos outros. Você que entende que há um dia sagrado, respeite aquele que entende que todo dia é sagrado. E você que entende que todo dia é sagrado, respeite aquele que entende que o sábado é sagrado. É isso que Paulo está estabelecendo. É que deve haver esse respeito mútuo. Nós sabemos que o domingo, dia do Senhor, ocupa uma posição de destaque no Novo Testamento. Sabemos disso. Mas o domingo não é uma obrigação como era o sábado. Domingo é um privilégio nosso. Domingo é um dia de nós exaltarmos a Deus em alegria. Jesus ressuscitou domingo.
Jesus apareceu aos seus discípulos? Domingo. Quando é que os discípulos partiam pão de casa em casa? Domingo. Quando é que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Domingo. Então, o domingo tem um lugar especial. E o domingo é um lugar de privilégio nosso. Por isso que nós nos reunimos no domingo, dia onde nós todos estamos liberados de nossas atividades, já servimos ao Senhor durante toda a semana e agora nós estamos louvando a Ele de forma pública. Então, o domingo ele é um privilégio. Paulo está dizendo, desfrutem desse privilégio, pratiquem essa aceitação mútua, respeitem uns aos outros. Versículo 6, Paulo vai dizer, olha, o que guarda e o que não guarda, o que come e o que não come, ambos pedem a bênção do Senhor, dão graças a Ele. Uma vez que nos dois casos, Deus é honrado e recebe ações de graça, por que tornar essa diferença um motivo de conflito? Que guarda o sábado, guarda para o Senhor. Que se restringe em comida, se restringe para o Senhor. Que come para o Senhor. Deus é glorificado das duas formas. Paulo está dizendo, para que Deus está sendo glorificado? Se Deus está sendo exaltado, por que que isso é questão de divisão? Paulo diz, olha, cada um tem a sua própria opinião, porque Deus está exaltado das duas maneiras. É importante aqui uma observação, né? É importante deixar claro que esse princípio se aplica apenas a questões secundárias. A gente vai ver daqui a pouco, vou passar aqui mais ou menos, o que é uma questão essencial e é uma questão secundária. Então, esse princípio de aceitação mútua, a gente pratica em questões secundárias. Se tratando de doutrinas fundamentais da fé cristã, não há lugar para opiniões individuais. Se é questão essencial da fé, não há opinião diferente, não há espaço para discussão, é doutrina, é essencial. Mas naquilo que é secundário, Paulo está dizendo, pratique a aceitação. Não é de você ser salvo ou não ser salvo, é você apenas o que você está fazendo para agradar a Deus. Como está sendo feito. E aí nos versículos 7 e 8, Paulo embasa aquilo que ele diz no versículo 5 e 6. 7 e 8 ele diz, porque nenhum de nós para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Sorte que vamos do Senhor. Paulo está estabelecendo nesses dois versículos, o senhorio de Cristo permeia todos os aspectos da vida do cristão. Todas as áreas da vida do cristão é permeada pelo senhorio de Cristo. Não vivemos para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus. Não morremos para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus. Paulo está dizendo, tudo aquilo que você for fazer, meus irmãos, faça para o Senhor Jesus. Paulo está dizendo, tudo na vida se relaciona com Deus e não conosco. Os fortes e os fracos se esqueceram disso. Os fortes e os fracos se esqueceram de que o senhorio de Cristo permeia também as suas opiniões. Que eles deveriam render graças a isso. Que eles deveriam também entender que o senhorio de Cristo Jesus engloba todas essas áreas e todos pertencem ao Senhor. Paulo está dizendo, meu irmão, você não é a figura central da sua vida. Tudo aquilo que você faz não é o fim em si mesmo. Tudo aquilo que você faz tem um propósito, você tem o Senhor, você pertence ao Senhor. Tudo, desde o início da vida até a morte, é do Senhor. Você não é o foco de nada do que você faz. Nem a sua não é. Suas atividades, realizações e as opiniões nunca podem ser um fim em si mesmo. Tudo que formos fazer, tudo que pensarmos, tudo que fizermos, tudo é para a glória de Deus. Se não foi feita para a glória de Deus, aí nós podemos julgar.
aí nós podemos nos envolver. Mas se for feito para a glória de Deus, amém. E todos pertencem ao Senhor. Versículo 9, Paulo dá o motivo para isso que ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor Jesus, com o seu sangue, ele nos comprou para Deus. Ele é o Senhor e será o juiz no julgamento final. E será também o Senhor no céu. Cristo tem autoridade para isso. Cristo tem autoridade para ser o motivo de nossas razões, o objetivo de nossas razões, porque Ele é o Senhor soberano. As disputas na igreja são muito mais sérias do que apenas uma tensão eclesiástica. As disputas de opiniões que há na igreja está colocando em perigo a glória de Deus. Está colocando em perigo o senhorio de Cristo. Se você quer impor a sua opinião na igreja, você está dizendo que você é o senhor da igreja. Então, a tensão que há numa igreja local está colocando em xeque esse senhorio de Cristo. Paulo está querendo ensinar para esses irmãos e Deus está querendo ensinar para nós, dizendo que nenhum de nós vive uma vida centrada em si mesmo. Você não é o Senhor da razão. Eu não sou o Senhor da razão. Pelo contrário, enquanto vivemos sobre a terra, vivemos para o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos agir em unidade com isso, pensando sempre em Cristo Jesus, pensando apenas no senhorio de Cristo, porque pertencemos a Ele. Todas as nossas atitudes precisam ser como objetivo para Ele. Jesus comprou uma igreja com pessoas diferentes e pensamentos diferentes, para que em suas particularidades todos exaltem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus comprou pessoas de toda tribo, língua, povos e raças, porque Ele quer ser o Senhor. Ele quer ser o propósito final de tudo. Paulo encerra esse assunto com um princípio importantíssimo, versículos 10 a 12. Versículo 10 a 12, Paulo nos diz que todos prestaremos conta ao Senhor Jesus Cristo. Paulo começa no versículo 10, Paulo repreende a todos os romanos ali daquela igreja por julgar e desprezar uns aos outros. Ele começa dizendo, mas tu, por que julgas teu irmão? Mas tu, está julgando teu irmão? Acaso tu és o Senhor do teu irmão? Vai dizer, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois a verdade é que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo para esses irmãos, não faz sentido você julgar o seu irmão por conta do calendário judaico. É um princípio dele. Ele não está fazendo aquilo para ganhar a salvação. Ele está fazendo aquilo para agradar a Deus. Ele está dizendo, não faz sentido você julgar o seu irmão por causa disso. Semelhantemente, ele diz, olha, também é errado você desprezar o irmão mais forte só porque ele come de tudo. Não faz sentido. Porque o fato é que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E essa será a única avaliação verdadeiramente importante. Paulo está dizendo, o que realmente importa é quando você estiver diante do Senhor. Quando as suas obras forem julgadas. Quando todo o seu pensamento for julgado pelo Senhor. Isso é o que de fato vai importar. E nos versículos 11 e 12, vai embasar dizendo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. A certeza de nosso comparecimento perante o tribunal de Cristo é reforçada por uma citação de Isaías 45, 23, é que o próprio Senhor declara com veemência, forte, diante dele se dobrará todo joelho,
em reconhecimento da autoridade suprema. Fortes e fracos estavam sendo acusados. Fortes e fracos deveriam confessar os seus pecados, pecados da arrogância. Paulo faz a menção de dizer: todos comparecerão ante o tribunal. Vocês serão julgados por causa da sua arrogância. Está fechado em si mesmo. Está lutando por algo que não deve ser lutado. Você estará contra. Está claro que cada um de nós dará contas de si mesmo, e não de nossos irmãos a Deus. Julgamos demais e o fazemos sem a devida autoridade e conhecimento. E, amados, eu quero chamar a sua atenção que há dois tipos de cristãos. Há dois tipos de toda igreja. Toda igreja terá esses dois tipos. Que chega, quer impor as suas opiniões a todos, querendo que se adequem à sua norma. Não, é assim, pode ir. E quer que todo mundo siga as normas dele. E tem o que chega, conversa, para que haja uma conversa, um diálogo sobre opiniões. Como é que vocês fazem? Oh, mas a gente faz do outro jeito. Eu acho que dessa forma, dessa forma é o diálogo ali para ver uma conversa, um amadurecimento do assunto. E que nossa igreja seja repleta do segundo tipo. Nossa igreja seja repleta de irmãos que sentam para conversar. Por exemplo, dá um exemplo de música. Não sei se todos os irmãos conhecem uma banda chamada Gosto. Tem os irmãos que chegam dizendo: pastor, pode porque é pecado. Eu já fui disciplinado quando eu era da Assembleia de Deus por causa disso. Pode, pastor, isso é pecado. Vai ser condenado, vai ser réu do inferno e do fogo por causa disso. Tem? Tem. Já tem outros que chegam e dizem: Senhor, gosto, pastor. Acho que agrada a Deus. Esposa, gosta. Gosta. Não gosta disso não. O que é que eu falo? Tem. Sua opinião. O que é que eu faço? Boto no fone. Ela não gosta? A gente convive bem. Ela não gosta? Eu gosto. Eu não escuto para ela escutar. E a gente mantém essa convivência, esse relacionamento. E é isso que Paulo está querendo ensinar para a gente. Que nós sejamos esses tipos de cristãos, cristãos que chegam, que conversam, dialogam, que conseguem de forma madura conviver com opiniões diferentes. Porque, meus irmãos, olha, daqui a poucos meses, começa o período das eleições. E o que é que vai acontecer? Briga. Mas, amados, não deixe que político ou partido algum cause divisão em nossa igreja. Não permita. Por quê, pastor? Política é questão secundária. Não é essencial para a nossa fé. A unidade da nossa igreja está acima disso. O que é que nossa igreja tem que fazer? Tá? Conversar, dialogar sobre. Termos cristãos maduros que saibam conversar sobre isso. A gente conversa sobre isso? Sim, a gente conversa sobre isso. Eu tenho minhas opiniões, eu tenho os meus pontos de vista políticos e eu acho que é o que todo cristão deve seguir. Mas eu acho. Eu consigo conversar com quem pensa diferente, a gente consegue dialogar sobre, a gente consegue continuar sendo irmãos por causa disso. Por quê? Porque nós devemos entender o papel da política na igreja local. Ela não é essencial, ela é, então, secundária. Devemos aceitar respeitosamente uns aos outros, perceber que Deus está usando-os tanto quanto nos usa para servir a Ele mesmo. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que há espaço
para diferenças de opiniões dentro da igreja local em assuntos secundários ou assuntos que não são matéria de fé. Nossa atitude deve ser de acolhimento. Nossa atitude não deve ser de julgamento. Não deve ser de desprezo. Nós devemos acolher uns aos outros. Nós temos, como igreja, adquirir a habilidade de sentar para conversar. Nós temos que ter a habilidade de escutar para tentar entender o pensamento do outro, sem vontade de pular no pescoço do irmão. Raiva. Temos que desenvolver essa habilidade de conversar de forma madura sobre esses assuntos. Mas, pastor, eu saberei se é uma questão essencial e é uma questão secundária. Como é que eu sei, pastor? Qual o padrão que eu vou seguir aqui para saber o que não é essencial para a fé? Eu vou iluminar aqui um pouco que seriam questões essenciais e questões secundárias. Primeiro, questões essenciais é que não há espaço para opiniões diferentes. Questões essenciais, não há espaço para opinião. Questões essenciais não está na mesa para negociação. Mas olha, primeira coisa que a gente pode colocar como essencial é o credo apostólico. O católico sabe muito bem, né? Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e ressuscitado, dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Olha aí. Credo apostólico é o quê? Resume as nossas doutrinas essenciais. São doutrinas essenciais para a gente. A negociação para isso? De forma nenhuma. A gente pode colocar também, outro ponto, a gente pode colocar os 5 pontos, as 5 bases da reforma protestante, os 5 solas. Somente a Escritura, né? A Bíblia é a única autoridade final de fé e de prática. Somente a fé, somos justificados pela fé somente em Cristo Jesus e não por nossas obras. Somente a graça, somos salvos pela graça e não por aquilo que fazemos. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E glória somente a Deus. Toda honra e toda glória pertence ao Jesus Cristo. Também são questões o quê? Essenciais. Não há negociação nisso. No século XIX surgiu o liberalismo teológico. E o fundamentalismo bíblico deu uma resposta ao liberalismo teológico e criou aqui 5 pontos fundamentais para que uma pessoa fosse considerada cristã. A crença na inspiração, na infalibilidade e na inerrância da Bíblia. A divindade e a humanidade de Cristo. O nascimento virginal de Cristo e todos os milagres da Bíblia. Que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e que ele ressuscitou literalmente, fisicamente voltará. A resposta do fundamentalismo para que uma pessoa fosse considerada cristã. Isso é o quê? Essencial para a nossa fé. Tínhamos com isso. Não há espaço para opinião nisso. E por último, a confissão de fé da nossa igreja. Nosso pacto de membresia. Nossa confissão de fé e nosso pacto de membresia não está na negociação. Não há espaço para opinião diferente aqui. Então esses pontos são pontos essenciais. São pontos onde não há esse diálogo, mas todas as outras coisas, meu irmão, são secundárias. Tudo aquilo que for além disso é secundário. Posso comer carne de porco, pastor? Eu posso escutar música secular? Quando deve ser a celebração da ceia? Mês em mês, 2 em 2 meses? Quem eu devo votar? Qual profissão eu tenho que seguir? Todas essas outras coisas são secundárias. Todas essas outras coisas nós conversamos. Nesses assuntos, Paulo permite a diversidade. A Bíblia vai nos dar princípios,
A sabedoria vai nos guiar ali para uma decisão mais correta, vai nos dar direcionamento para isso. E, amados, eu quero dar uma palavra final aos militantes de causas secundárias. Há irmãos que elegem um tópico secundário como algo essencial, faz disso a razão da vida dele. Pega algo secundário e faz uma luta tentando convencer todo mundo que aquilo é essencial. Por exemplo, pode colocar as imagens lá, Gilbert? Eu selecionei aqui essas 4 imagens. Não sei se dá para vocês verem direito. Tá. Essa aqui que é preto e... Né? Você usaria, pastor, uma imagem dessa na sua casa? É bonito? É bonito um quadro desse? Bonito, né? Quem não disse que um quadro desse é bonito? Quem foi que pintou? Adolf Hitler. Aí agora, só porque ele criou, não é belo? Belo. É bonito. Certo? Embora o criador seja algo terrível. Seja alguém que a gente despreza totalmente. Mas ele criou algo belo. Então nós podemos utilizar 1 Timóteo 4, 4 e 5, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. A gente pode usar 1 Coríntios 10, 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E nós devemos também usar 1 Coríntios 10, 32. Tratai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Temos que ter maturidade para entender essas coisas. Existe um campo de liberdade que nós podemos agir. Esse campo de liberdade tem que ser usufruído com sabedoria, com amor. Não elevando, não trazendo para o campo essencial aquilo que é secundário. O que é secundário, fica no que é secundário. Se nós não perdemos uma oportunidade para brigarmos e nos dividirmos por causa de questões que não são essenciais para a salvação, o que o mundo dirá de nós? O que o mundo dirá da igreja? Onde é que fica Efésios 3:10? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada. Que sabedoria será manifestada ao mundo se nós não perdemos uma oportunidade para brigar? O que é que de fato está nos unindo? É Cristo? Ou é algo mais? Que Deus nos dê amor para isso. Que Deus nos dê essa compreensão para conversar, para discernir, para que nós possamos cumprir aquilo que Jesus diz, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós possamos, como igreja, ser de fato unidos em amor. Isso só poderá ser alcançado, meus irmãos, quando nos humilharmos diante do Senhor e nos fortalecer na sua força que há no Espírito Santo. Isso só será possível se você se pedir força ao Espírito Santo. Porque a nossa tendência é brigar por tudo. A nossa tendência é querer ter a razão sempre. E nós só cumpriremos isso no dia que nós nos lançarmos aos pés do Senhor. Fortes e fracos, unidos. O Senhor dizendo, Senhor, nos ajuda. Paulo já mostrou para esses irmãos, no capítulo 8, versículo 39, o irmão citou no versículo de memorização, né? De que nada separa o cristão do amor de Deus. Nada. Nada poderá separar do amor de Deus. Nem a carne de porco, nem o candidato, nem a música, nada. Nós temos que entender isso. Cada um de nós estará diante de Deus, responderá, não apenas como estamos servindo ao Senhor, mas também por como estamos tratando aos outros. Como nós estamos resolvendo os nossos problemas. Isso é que eu estou passando aqui, 3, 4 mensagens tratando sobre isso. Porque nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Porque nós prestaremos contas ao Senhor, modo como estamos fazendo. E deve haver em nós essa unidade mais forte. Sempre houve.
Nós precisamos nos unir de forma mais forte ainda. Que Deus cuide dos nossos relacionamentos. Deus cuide da nossa igreja. Deus quer usar as opiniões diferentes de nossa igreja da mesma forma que usou os fracos e os fortes em Roma. Deus quer nos usar, meus irmãos, nossas opiniões divergentes, para nós sermos uma arma evangelística nesse bairro. Deus quer nos usar para que nós possamos pregar o evangelho, todos os eleitos dele nesse bairro sejam alcançados. Nossas diferenças, nossas dificuldades, divergência. Senhor, em amor. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado.